Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. O tema da nossa aula de hoje é governadores gerais. Então, a gente tem estudado desde o descobrimento do Brasil, né, até o momento que a gente for chegar na República, que é o modelo que a gente tem hoje. Então, quando descobriram o Brasil, foi feito, né, o Tratado de Tordesilhas. O que era o Tratado de Tordesilhas? Era um acordo aonde davam uma parte do Brasil para Portugal e uma outra parte para a Espanha. Nesse acordo, o Brasil foi dividido em duas partes e todo o que tivesse do lado de Portugal, todas as terras que fossem descobertas do lado de Portugal, pertenceria a Portugal. Todas as terras que tivessem do lado da Espanha e que viessem a ser descobertas pertenceria à Espanha. Só que o que aconteceu? O Brasil ele era muito grande, certo? E a gente sabe o tamanho que tem o planeta. Então, seria muito difícil controlar, pegar o planeta Terra e dividir em dois. Olha só, tudo que tem para cá é de Portugal, tudo que tem para cá é da Espanha. Seria impossível, né, dividir o planeta dessa forma. Então, tiveram muitas guerras, tiveram muitas brigas. Por quê? Por conta dessa dificuldade de administrar todos os territórios, tanto os territórios que já tinham sido descobertos, quanto os territórios que ainda viriam. Então, o que o rei de Portugal fez? O rei de Portugal pegou, né, as terras que ele já tinha descoberto e loteou essas terras. Ele deu um pedaço de terra, né, para cada um donatário. O que era o donatário? Era a pessoa que seria responsável por cuidar daquela terra ali para o rei. Como o rei ele não é onipresente, o que é onipresente? Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então ele designou essa função para o donatário. Olha só, vou te dar essa terra aqui, ela não é sua. Eu vou te emprestar, né, e você tem que produzir, tem que fazer esse território aqui render lucro para a coroa portuguesa, e tudo que você render aqui, você tem que prestar contas para a gente, certo? Sendo que muitos donatários não tinham condições de manter a capitania produzindo. Foi aonde veio o fracasso das capitanias. Por que vieram o fracasso das capitanias? Justamente por isso. Estava acontecendo muitas invasões, estava acontecendo muitas guerras. Então, os donatários, né, eles acabavam que eles não tinham recursos para poder manter as capitanias prosperando. E o rei de Portugal não queria saber de que forma que o donatário ia fazer a capitania prosperar. Ele queria saber do quê? Ele queria saber do progresso da capitania. Então, como aconteceu o fracasso das capitanias, o que o rei de Portugal fez? O rei de Portugal foi e implementou um novo plano, uma nova forma de governo, que foi, né, os governadores gerais. Então, os governadores gerais é como se fosse o rei, né? Como se o rei tivesse presente ali. Como o rei não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então é como se os governadores fossem a voz do rei no lugar que ele tivesse. Essa foi a única forma que o rei encontrou de fiscalizar, de proteger a colônia, de fazer com que as capitanias estivessem protegidas. Por quê? Porque além da Espanha, né, Portugal tinha outros inimigos que estavam tentando, né, tomar conta do território. Então, com isso, além dos índios que eles tinham conflito o tempo todo, então outros, né, passaram a trazer esse problema também para Portugal. Então a forma de centralizar a colônia foi implementando esse novo governo, que era dos governadores gerais. A sede do governo geral foi implementada na Bahia. Então, com isso, precisou designar, né, funções a determinadas pessoas.
Então vamos ver. O ouvidor-mor, ele era responsável pela ordem e pela justiça. O provedor-mor, ele era responsável pelo dinheiro, né, que deveria ser prestado contas ao rei. Lembrando que o governador-geral, ele tinha o papel, né, ele deveria exercer a função do rei, mas ele não era o rei. Então, ele precisava prestar contas de tudo o que estava acontecendo ao rei de Portugal. Tinha também o capitão-mor. O capitão-mor, a função dele era proteger, né, a montar uma estratégia para poder proteger todo o território que pertencia a Portugal. Lembra que a gente sempre fala que os índios eles foram bastante resistentes? Então, foi criada a Confederação dos Tamoios. Que confederação era essa? Os índios tamoios se reuniram contra os portugueses para poder guerrear, né, em prol de poder manter o seu território. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral que o nosso território teve. Foi ele que iniciou a catequese indígena. Então, o que é a catequese? Foi ele que apresentou a religião, né, do cristianismo, de Jesus, para os índios. A gente lembra o quê? Que os índios eles tinham a sua própria cultura. Então, eles não tinham o hábito de cultuar o Deus que a gente acredita, Deus, Jesus. Não, eles tinham o hábito de cultuar os deuses próprios, né, deles, que é Sol, Lua. Então, a partir do momento que os portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram consigo a sua própria tradição e meio que eles obrigaram, né, não posso dizer que eles incentivaram, porque não foi uma opção que eles deram para os índios. Então, eles obrigaram os índios, né, a participarem dessa cultura deles. O segundo governador-geral foi o Duarte da Costa. Duarte da Costa teve um problema com um bispo, por quê? Porque ele queria escravizar os indígenas, né, para que eles trabalhassem na agricultura. Então, com isso, esse bispo ele não concordava, né, com o que Duarte da Costa estava fazendo. Então, eles acabaram tendo um conflito entre si. E o bispo foi chamado até Portugal, né, para poder prestar contas do porquê desse desentendimento entre eles. Mas a embarcação nunca chegou. A embarcação acabou naufragando e os indígenas acabou atacando eles. E o último foi o Mendes Sá. Ele criou algumas aldeias, né, continuou com a ideia de catequizar os indígenas, de apresentar a eles o cristianismo, e esses próprios indígenas, eles ensinavam, né, a outros indígenas, né, as funções que eles tinham aprendido. Ok? Então, agora é o momento de você pegar o seu livro e realizar a sua atividade com bastante atenção. Agora você precisa tirar um tempo em um local tranquilo para você poder realizar a sua atividade. Eu tenho certeza que você vai acertar tudo. Um grande beijo. Tchau!